Que tipo de médio é você quando ninguém está vendo? O relapso, o desleixado, o sem comprometimento, o fanático, o fantasioso ou nada disso? Após a vinheta, a gente já fala sobre essas características e você pode se surpreender ao perceber que se enquadra em alguma delas. Pode ser um momento importante de entender e mudar. Então fica comigo, já vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá, queridos amigos umbandistas e simpatizantes Saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje vamos falar sobre alguns tipos de médiums e o que a gente tem encontrado dentro da religião hoje em dia. Estamos vivendo um momento bastante complexo dentro da religião no que diz respeito aos médiums. Por um lado, encontramos médiuns relapsos, desleixados, sem comprometimento e seriedade nos trabalhos. E por outro lado, não menos grave, a gente encontra médium completamente fantasioso, fanático, bitolado, que talvez esses ainda sejam mais comprometidos. São 8 ou 80, né? Situações bem complicadas envolvendo fé, ego, vaidade. E isso diz muito sobre o futuro da religião. É por isso que eu trouxe esse assunto aqui hoje para a gente refletir. Existem alguns médiuns umbandistas que eu tenho certeza muita gente conhece, que a impressão que nos passa é que estão dentro da Umbanda por obrigação. A impressão que passa é que alguém está literalmente com uma faca no pescoço, uma faca na garganta, uma arma na cabeça, forçando a pessoa a estar ali. E a pessoa se sente obrigada, porque alguém disse que a única salvação dela é cumprindo a missão. E ela lida com aquilo como se fosse um karma, né? Uma grande dificuldade. Vai para o terreiro como se estivesse indo marcar um cartão de ponto numa empresa, por pura obrigação. E por falar em obrigação, quando a casa tem alguma função, alguma obrigação, são sempre os primeiros a achar empecilhos, dificuldades, barreiras, sempre para não participar de absolutamente nada. Estão constantemente desmotivados e muitas vezes vão contaminando as outras pessoas que estão perto, desmotivando geral. Esses são aqueles que nunca fazem nada, nunca querem ajudar em nada, chegam atrasados, não participam de nada, reclamam até mesmo de incorporar as entidades, o que acaba fatalmente por fazer eles os mais problemáticos dentro de uma corrente. Chamo isso de elo fraco. Sabe por quê? Porque é onde quebra a corrente. A corrente é um grande elo. E é onde quebra a corrente e a pessoa acaba se tornando alvo fácil do astral inferior para sofrer os ataques mesmo da espiritualidade inferior. E sempre são as vítimas de tudo. Lógico, pô, o cara não faz nada, não faz a parte dele, ainda quebra a corrente. E os ataques espirituais que caem sobre essa pessoa afetam a vida pessoal, no trabalho, em casa, na saúde, e o pai de santo, os guias, que tem que ficar ajudando o cara a levantar o tempo todo. É, na verdade, uma pedra no sapato de todo mundo, porque atrapalha geral mesmo. A atitude dessas pessoas faz com que toda a corrente tenha que se desdobrar para manter o equilíbrio energético do trabalho, despendendo de um tempo e uma energia que poderia estar sendo direcionada a outras coisas, a quem realmente necessita. Na verdade, eu costumo dizer que a corrente de médiuns, ela precisa muito mais de ajuda do que as pessoas que vão na assistência. O corpo mediúnico precisa identificar isso para ajudar, mas a ajuda só consegue ser efetiva se a pessoa aceitar, se a pessoa quiser ser ajudada. A Umbanda é um grande hospital de almas e os guias lutam muito pelo equilíbrio dos seus filhos. Olha, gente, são esses os primeiros a fazerem as fofocas. Vamos identificar essas pessoas? Fazer as intrigas, brigas, discussões, comparações, invejas, competições. Você conhece alguém assim aí no seu terreiro? Você conhece, reconhece alguém assim no seu trabalho, por exemplo?
mas principalmente no terreiro, porque a gente está falando de médium, né? Você se reconhece assim? Analise friamente. Não precisa falar para ninguém, mas você sente ou faz alguma dessas coisas? Pensa aí. Vamos falar agora sobre outros tipos também de médium, né? Aqueles que confundem o amor pela religião, a fé, a crença com o fanatismo religioso. É compreensível quando uma pessoa gosta muito de algo, acredita muito em algo, que sentiu grande melhora na sua vida, mudanças significativas mesmo. A pessoa começa a falar sobre o assunto para todo mundo. Mas quando essa atitude não mede lugar, não mede hora, não consegue perceber o excesso, pode estar ali caracterizando um problema, causando até constrangimentos. É mais comum do que a gente pensa. E é fácil identificar um fanático. O cara fica 24 horas falando de espírito. É no trabalho, é nas redes sociais, é no grupo da família, do WhatsApp, é na casa dos amigos, é na roda de conversa. Sempre entra com o assunto espírito de algum jeito ou de outro, o cara vai conseguindo achar um espaço ali para falar. Não consegue respeitar nem a crença do outro. Às vezes a pessoa nem é da Umbanda, mas o cara tá lá, pregando a palavra de Exu, né? Tá lá. Não é raro, né? Não raramente são esses os médios que incorporam em casa, que incorporam no churrasco depois de beber até cair, que adivinham o orixá da cabeça de todo mundo, que tudo é motivo para relacionar as características da vibração do orixá com o comportamento das pessoas. Às vezes, não tem nada a ver a conversa com o espírito, tá rolando uma discussão sobre política e o cara já entra com dois pés no peito dizendo, ó, tinha que ser de Yansan. Sabe assim? Ainda falando, às vezes de maneira pejorativa, sabe? Ai, vergonha alheia total, gente. As pessoas chegam a um ponto de dizer, por exemplo, que a pombagira não gosta do marido dela. Por isso ela não tem mais relações com ele. Como assim, sabe? Fanatismo puro e sincero. Basta um pouco de bom senso para a gente entender que não é assim que acontece. Os médios fanáticos são aqueles também que suas entidades são as melhores, os espíritos que ele carrega ou ela carrega são realmente os verdadeiros e mais poderosos. O fanatismo chega ao ponto da pessoa não fazer mais nada, não toma nenhuma decisão na vida sem consultar a tal entidade que ela julga ser a melhor. E, logicamente, pela bitolação e ego inflado. Eu não estou falando que a entidade não é boa, eu estou falando que o médium não é bom. A entidade pode até realmente ser muito boa. E eu acredito que seja, porque todos os espíritos são muito bons. Mas jamais ela vai conseguir se comunicar. A orientação que a pessoa vai receber para tomar decisão, ela poderia ter falado para ela mesma, no chuveiro ou na frente do espelho, que dava na mesma, porque é o ego dela falando com ela mesma, não é o espírito. O fanatismo pode chegar ao absurdo ainda da pessoa inventar previsões, visões, sonhos mirabolantes, milagres das suas entidades, só para enaltecer o quanto elas são boas. O fanatismo é uma verdadeira doença, é um vício espiritual que precisa ser tratado. A pessoa se sente qualquer coisa física, uma simples dor de cabeça, já pensa que é ataque espiritual, que estão jogando praga nela, que fizeram feitiço para ela. Se as coisas não estão indo bem no trabalho, então, vixe, é feitiço na certa, né? Se tem brigas, problemas financeiros, sempre será de cunho espiritual. Para! Não é assim. Esses médios não conseguem enxergar suas próprias atitudes, posturas, padrão vibratório e vão negligenciando o bom senso e a razão o tempo todo. Dois fanáticos conversando é algo surreal. Vocês já presenciaram uma cena dessas? Um incorpora o Capitão Planeta e o outro o Superman. E é muito fantasioso. E sabe o que é pior? Eles acabam por acreditar nas próprias fantasias. A fé é uma coisa e ser fanático é outra completamente diferente. Os fanáticos se colocam no nível de quase esfera crística, assim, sabe? Dos orixás, padrão orixá. É praticamente o Oxalá encarnado na Terra. Eles se evidenciam
pela falta de senso crítico, pela intolerância e preconceito contra os que não acreditam de forma igual. E aí, você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo. Aposto que sim, porque existem muitos por aí, mas muitos. E se você por acaso já se pegou pensando de alguma forma com alguma dessas características que eu falei, reveja seu lugar na espiritualidade. Sei que para quem é fanático, talvez nem entenda o que eu estou falando, porque é bem capaz de achar que é tudo baboseira isso aqui. Que lógico que você sabe mais do que eu, que você é melhor do que eu não sei do que eu estou falando. Mas eu quero deixar claro que eu não estou aqui para medir força com ninguém e nem dizer que eu sou melhor que ninguém e muito menos dono da razão. Até porque eu não sou fanático. Só falo sobre isso aqui porque vejo e acredito que não é o caminho correto. Então, se você concorda comigo, ok. Você talvez não seja fanático, mas se não concorda, já é um bom sinal para rever sua soberba, intolerância, superioridade, o que nada tem a ver com o que a Umbanda prega. Talvez o fanático não entenda bem sobre isso. Então eu vou repetir, a Umbanda prega o amor, a fé, a caridade, e pouco se importa se quem a procura pertence a outra religião. A Umbanda não exclui ninguém, trata todos de maneira igual. O conflito religioso tem como base sempre o fanatismo. Vejamos as guerras que acontecem em nome de Alá. Vejamos os apedrejamentos dos terreiros em nome de Deus. Vejamos a demonização das religiões de matriz africana em busca de menorizar, desprezar preconceituosamente alguns e se valer de encher os templos com fiéis que pagam dízimo. Tudo isso é fanatismo religioso. Não é só na Umbanda, não. Mas se na Umbanda acontece, ainda é pior. Porque é exatamente o contrário a tudo o que a religião prega. Ou seja, a pessoa não entendeu nada. Está na religião, mas não está entendendo nada. Vejamos ainda as demandas. O fanático não pode sofrer nada fora do seu planejamento que já acha que tem algum desafeto demandando, né? Colocando feitiço, praga para derrubar. Não, não é possível, alguma coisa está acontecendo, estão fazendo alguma coisa para mim. Mas como assim, né? O fanático não aceita, porque afinal ele é forte e poderoso. Tem as melhores entidades, ama a religião e defende ela com unhas e dentes. Como assim vai sofrer? Porque o fanático não é o tempo todo superpoderoso. Muitas vezes ele é a grande vítima de toda a situação. Mas, obviamente, vai medir poder e força. Nem sabe de onde vem, porque na verdade é tudo invenção da cabeça dele. Mas ele vai inventar fofoca do pai de santo da casa, que ele saiu, vai inventar que foi a filha de santo invejosa, fulana de tal, e começa uma história de quem pode mais, chora menos. Que dá um desgosto de ver que só Oxalá para ter misericórdia, viu, meu pai? Será mesmo que nossos guias, mestres e mentores estão aqui para isso? Para defenderem, ou melhor dizendo, para atenderem aos caprichos dos médios fanáticos, fantasiosos e fenomênicos? Penso que em muitos casos poderiam ser tratados, sabe com o que, gente? Com psiquiatria e não com Umbanda. A Umbanda exige dos médios seriedade, maturidade e equilíbrio. E dito isso, sei que não é um assunto muito fácil de tratar, a gente tem que ser mesmo muito sincero, cometer o sincericídio aqui, né? Falar, porque eu vejo que existe um grande tabu sobre isso, as pessoas velam muito sobre isso, acaba virando indaca de afofô, fofoca para todo lado dentro do terreiro, né? Porque tem o senso de comparação, o senso comum, e é bastante difícil lidar com tudo isso. Mas não tem outra maneira de falar. Não tem outra maneira de dizer sobre isso, se não falando a verdade. E é, sem dúvida, necessário e urgente a gente falar sobre essas características de muitas pessoas que a gente vê e encontra o tempo todo dentro dos ilês, dos axés. Vê e presencia todos os dias. A gente está junto com eles e fazem com que as pessoas de fora entendam e nivelem a religião por eles. Olha que gravidade.
o que na verdade não condiz nem um pouco com a verdadeira missão da Umbanda. Sejamos responsáveis com a fé alheia, com a nossa fé, com a bandeira da Umbanda, com a casa que nos acolhe, com a espiritualidade que nos guia. Tenho certeza que será muito mais proveitoso. Como sei que você conhece alguém fanático e que talvez não tenha tido a oportunidade de dizer para ele: acorda, cristão, manda esse vídeo para ele, que com certeza ele vai me xingar todinho, mas eu tenho certeza que uma sementinha vai ser plantada ali e vai fazer ele refletir em algum ponto. E aos poucos, quem sabe, vai percebendo que o caminho é outro, né, gente? E a gente vai conseguindo mudar as coisas para ter uma religião mais aceita, mais firme, com médios mais bem intencionados, menos fenomênicos e que não tem tanto problema com essa invisibilidade, né? Porque é o invisível que me maltrata, como a gente vê hoje nos terreiros. Também não quero generalizar, não, porque eu acho que essas pessoas são 15 a 20%, mas existem e a gente precisa ir cutucando aqui, cutucando ali para falar sobre isso. E aproveita e curte aí o canal, seja um fanático no canal Firma Cabeça, é a única maneira aceitável de fanatismo, tá? Pelo menos aceitável por mim. Se inscreve aí no canal, tá bom? Muita gente que assiste não é inscrita. E o YouTube não reconhece isso. Ajuda aí, beleza? Seja um fanático aqui, Mizifio. Muito obrigado. Um axé para todo mundo, um forte abraço, que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. E vamos cutucando os fanáticos, os fenomênicos. Se você se encontrou em algum lugar aí, vamos buscando a nossa melhora pessoal sempre. Um grande abraço a todos. Oxalá abençoe. Até o próximo vídeo.